Olá, galerinha, a aula de hoje é ruptura da ligação. Existem duas maneiras de uma ligação quebrar, através de uma cisão homolítica e através de uma cisão heterolítica. Este take vai estar relacionado com a cisão homolítica, então eu vou escrever bem aqui, cisão homolítica. Vamos imaginar um composto AB ligados entre si por uma ligação do tipo covalente. Não esquece, a ligação covalente se dá pelo compartilhamento de elétrons. Se esta ligação estiver na presença de luz, de calor ou de peróxido, vai acontecer isto aqui, ó. A ligação vai quebrar bem no meio e cada átomo vai sair com o seu respectivo elétron. Aí vai ser formado isto aqui, A mais B. Cada um saiu com o seu elétron. Esta espécie química que sai com seu elétron é chamada na química de radicais livres. Então, na cisão homolítica, ou seja, na presença de luz, calor e peróxido, vai formar radicais livres. Onde nós vamos usar esse tipo de cisão? Simples. Quando a reação for alcano, tá? Alcanos sofrem reação de substituição via radicalar. Então, essa reação vai acontecer na presença de luz, calor e peróxido, e quem vai atacar são os radicais livres. Então, acontece em alcanos, na reação de substituição, e acontece também com compostos insaturados do tipo alcenos, com HBr na presença de peróxido. Então, tá aí um comentário bem simples sobre ruptura da ligação do tipo cisão homolítica. Valeu, galera! Fala, galerinha! Neste take, ruptura da ligação, cisão do tipo heterolítica. Bom, vamos imaginar um composto AB ligados, os elementos ligados por uma ligação do tipo covalente. Não esquece que a ligação covalente ela acontece através de compartilhamento de elétrons. A cisão vai ser heterolítica quando no meio tiver compostos polares, como ácidos, sais, bases, a água, ou seja, tiver na presença de um catalisador. Se tiver na presença de um catalisador, vai quebrar bem aqui, ó. Um dos elementos químicos da ligação vai ficar com um par de elétrons. Vai ser formado isso aqui, ó, A mais B, e está aqui o B com o respectivo par de elétrons. Se ele ficou com um par de elétrons, não esquece que a carga do elétron é negativa, então aqui ficou negativo. E este elemento ficou com déficit de elétrons, então ele ficou positivo. Então, numa cisão heterolítica, na presença de catalisador, vamos ter a formação de íons. Este íon positivo ele vai ser chamado de duas maneiras. Ele vai ser chamado exatamente de, como ele tem déficit de elétrons, olha só, ausência de elétrons, ele ficou positivo. Então, ele pode ser chamado de ácido de Lewis. Então, bem aqui eu vou escrever ácido de Lewis. Eletrófilo é aquele que ataca a parte negativa do composto orgânico, logo ele é positivo. Então, esse cara é chamado de eletrófilo. Em reações orgânicas do tipo de adição e de substituição em benzenos, ou seja, adição não esquece, a adição acontece em compostos insaturados, alcenos e alcinos, alcadienos. Se existir ligação dupla entre átomos de carbonos, o ataque vai ser eletrófilo.
Então vamos só recapitular. O ataque primeiro vai ser eletrófilo, o mais importante quando nós tivermos adição em alcenos, alcinos e alcadienos. E vai acontecer também em substituição em benzenos. Em benzenos, os carbonos vão estar entre uma ligação dupla, então o ataque vai ser eletrófilo. Não esquece que benzeno é reação de substituição. Esse cara ficou negativo, ó. Essa espécie química ficou negativa. Ele vai ter dois nomes também. Então eu vou colocar dois nomes. Esse cara vai ser chamado de base de Lewis. Mas esse cara também pode ser chamado de nucleófilo. Ele é negativo, ele vai atacar a parte positiva da molécula orgânica. Então ele é chamado de nucleófilo. Nucleófilo. Quando é que o primeiro ataque vai ser nucleófilo? Simples. Quando nós tivermos, por exemplo, reação em carbonilas. Adição em carbonilas do tipo cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos e aletos orgânicos. Aleto não tem a carbonila, como se fosse uma exceção. Em aletos orgânicos, o primeiro ataque vai ser nucleófilo. Então está aqui uma explicação bem rápida de cisão homolítica e cisão heterolítica, tá? Valeu, galera!